O Brasil estava tão mal que 92 começou com essa vinheta na Globo. Invente, tente, faça um 92 diferente. O Flamengo foi tetracampeão brasileiro naquele ano. O São Paulo ganhou o Intercontinental. Anthony Hopkins ganhou seu primeiro Oscar por Silêncio dos Inocentes. Daniela Mercury virou uma estrela nacional. Ao final do dia, o Brasil acompanhava a novela Pedra sobre Pedra. Sim, essa era a abertura da novela que a família tradicional brasileira assistia em horário nobre. Aquele ano teve Edir Macedo preso, teve governador do Acre assassinado, mas nada atraiu mais a atenção do país do que o escândalo que ia derrubar o presidente Fernando Afonso Collor de Mello. No cargo desde março de 1990, ele falhou na missão de estabilizar a economia. Antes mesmo da sua crise final começar, Collor já registrava 54% de ruim e péssimo nas pesquisas. Só 12% consideravam o governo bom ou ótimo. Em maio daquele ano, seu irmão mais novo, Pedro Collor, acusou Paulo César Farias de movimentar dinheiro no exterior com empresas de fachada. Nesse primeiro momento, as denúncias eram só contra PC Farias, porque ele pretendia abrir um jornal em Maceió que ia concorrer com os da família, enfim. Acontece que PC havia sido o tesoureiro da campanha de Collor e todo mundo sabia que se ele tivesse enrolado, era questão de tempo para o escândalo entrar no Palácio do Planalto. 2 dias depois dessa primeira denúncia, Itamar Franco se desfilia do PRN e fica em silêncio. A oposição pede que o Ministério Público investigue as denúncias de Pedro e Fernando dobra a aposta, exige publicamente apuração rápida, mas o governo trabalha para que a investigação não acontecesse no Congresso. Aos poucos, Pedro vai mudando sua versão. Afirma que o enriquecimento de PC começou vinculado à carreira política de Fernando. O presidente, então, corta a relação com os dois. De um lado, começa a demitir os indicados do seu ex-tesoureiro no governo, do outro, pressiona a própria mãe contra o irmão. Dona Leda Collor acaba tirando o filho caçula do comando das empresas da família. Em carta, ela alegava que Pedro estaria com seu equilíbrio emocional visivelmente conturbado. Pedro se põe a fazer vários exames para provar que não estava doido. Nesse momento, a crise ainda é tratada como uma desavença entre irmãos. Tinha um bochicho que Fernando teria dado em cima da mulher de Pedro. O presidente descrito nos jornais como alguém abatido pela crise familiar. A Folha de São Paulo afirma categoricamente: não haverá CPI, nem agora, nem em 30 dias. Garante que Pedro vai recuar. Mas no dia seguinte, a famosa edição de Veja com a capa Pedro Collor conta tudo, além de revelar pecadilhos pessoais, como o uso de cocaína pelos dois irmãos na juventude. Ele afirmou que PC pagava as contas do casal presidencial com dinheiro arrecadado em esquemas no governo. Esses esquemas, segundo Pedro, já teriam acumulado mais de 100 milhões de dólares e 70% de tudo ia para o seu irmão. O presidente vai à televisão se defender, mas o governo não consegue evitar a instalação de uma CPI. Em 1º de junho, o deputado Benito Gama é eleito presidente da comissão e tem o senador Amir Lando como relator. Tinha de tudo nas operações de Paulo César Farias. Ele tinha indicados em várias áreas do governo. Inclusive, um de seus irmãos era, veja só, diretor de compras do Ministério da Saúde. Tinha empresários com contratos no governo que diziam que ele exigia pagamentos regulares para não prejudicá-los. No auge do seu tráfico de influência, ele derrubou o presidente da Petrobras, porque queria que a empresa, uma petrolífera, emprestasse 40 milhões de dólares com juros zero para a VASP.
uma companhia aérea da época, propriedade de um amigo seu. A CPI mantém então foco em PC Farias, mas ex-aliados de Collor começam a envolvê-lo. Bernardo Cabral, que havia sido ministro da Justiça e antes relator da Constituinte, afirma que o presidente sabia das ações de PC no governo. Renan Calheiros, sim, este mesmo Renan Calheiros que está aí até hoje, vai à CPI e afirma que tinha alertado o presidente sobre o governo paralelo de PC Farias. Governo paralelo, Renan Calheiros, presidente alertado, ex-aliado. O Brasil muda muito pouco com o passar do tempo, né? Em 21 de junho, novo pronunciamento do presidente na TV. Nervoso, ele nega relação com PC Farias. Jamais autorizei a ex-auxiliares que encaminhassem pedidos distantes do interesse público. Jamais autorizei qualquer pessoa, ninguém, que não integrasse o primeiro escalão do governo, a falar em meu nome sobre decisões da administração. No governo, minha ação pessoal sempre foi regida pela mais absoluta lisura, pela mais estrita adesão a princípios éticos. Mas na semana seguinte são descobertos depósitos do esquema de PC nas contas da dona Ana Acioli, secretária particular do presidente. Ela, que tinha salário de 2 milhões de cruzeiros, havia movimentado 240 milhões só no mês anterior. E ali tinha de tudo: gastos pessoais, fatura de cartão de crédito, pagamento de funcionários, despesa da casa da Dinda. E aqui, deixa eu explicar. Todo presidente tem direito a morar no Palácio da Alvorada. Collor afirma que não ia morar lá porque é coisa de Marajá. Ele não queria criar despesa para o erário público. Continuou morando na casa da sua família, em Brasília, do outro lado do Lago Paranoá. Essa mansão se chama, até hoje, Casa da Dinda, uma referência à sua bisavó. Então é isso, não vai morar no palácio para não gerar despesa, mas só as reformas dos jardins da Casa da Dinda custaram 2,5 milhões de dólares. Veja como é fácil enganar o brasileiro com um discursinho moralista. Pois é, tudo isso já se sabia quando surgiu na história o motorista Francisco Heriberto. Ele dá entrevista e comparece à CPI, afirmando que transportava o dinheiro que Ana Acioli controlava nas contas abastecidas por PC Farias. O deputado Roberto Jefferson, sim, este mesmo Roberto Jefferson que está aí até hoje, era da tropa de choque de Collor e questionou Heriberto se aquelas denúncias tinham por motivação apenas patriotismo. O motorista respondeu com outra pergunta: o senhor acha pouco? Entre as despesas que Heriberto foi orientado a pagar com aquela dinheirama que transportava, estava a compra do tal Fiat Elba do presidente. Placa FA 1208. FA de Fernando Afonso, 12/8, seu aniversário. Mesmo assim, Collor não recuou. 16 de agosto, a Batalha das Cores. O presidente pediu que os seus apoiadores usassem as cores da bandeira nacional. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. O povo foi às ruas de preto pedir sua saída do cargo. 10 dias depois, em 26 de agosto, a Globo, a Manchete e a Bandeirantes transmitiram ao vivo a última sessão da CPI. Foram 5 horas de debates sem intervalo comercial. O relatório final incriminava o presidente da República e foi aprovado por 16 votos a 5. No dia 1º de setembro, a Câmara recebe oficialmente o pedido de impeachment assinado por Marcelo Lavené e Barbosa Lima Sobrinho. Na noite seguinte, um discreto jantar no Rio de Janeiro. O dono da Rede Globo, o senhor Roberto Marinho, recebeu 2 convidados em sua casa, o ex-presidente José Sarney
e aquele que assumiria o cargo em poucos dias, o calado Itamar Franco. Tudo alinhado. Entre lagostas e camarões frescos, Itamar recebeu as bênçãos para liderar um governo de união nacional. Na comissão especial do impeachment, o relatório do deputado Nelson Jobim foi aprovado por 32 votos a 1. No plenário da Câmara, o impeachment venceu por 441 a 38. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Collor deixou o cargo. Itamar assumiu interinamente por 3 meses. Período conturbado. Poucos dias depois, o deputado Ulisses Guimarães, cujo voto foi o mais aplaudido na Câmara, morreu num acidente de helicóptero sem ter assistido à cena final do impeachment. Ela aconteceu em 29 de dezembro, com o Brasil já em clima de Réveillon e ao mesmo tempo consternado pela morte da atriz Daniela Pérez, assassinada na noite anterior pelo seu colega de cena, Guilherme de Pádua. No dia marcado para o Senado encerrar o julgamento, Collor renuncia para tentar manter os direitos políticos. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de Presidente da República. Senadores decidiram manter o julgamento a si mesmo e o condenaram por 76 a 3. Agora sim, Collor era passado e Itamar assumia definitivamente a presidência da República. Senhor presidente, permita-me, antes de ler o compromisso, que entregue a Vossa Excelência a minha declaração de bens. Declaro, com profunda emoção, empossado como presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Itamar Augusto Quartiero Franco. Um presidente que não entendeu por que foi eleito, menosprezou as crises que teve que enfrentar, não conseguiu ter bons resultados na economia e terminou isolado pelos próprios aliados. Collor não caiu por causa de um Fiat Elba, como muita gente gosta de dizer hoje. Caiu por tudo isso e porque se descobriu um esquema que envolvia cifras enormes e custearam muitas coisas, até um Fiat Elba.